Olá pessoal, tudo bem? Temos aí no tabuleiro uma defesa indiana do rei. Bom pessoal, a partida de hoje é do nosso Mequinho Henrique Meckin versus Miguel Najdorf. Ele mesmo, o, o grande mestre aí, que fez o movimento mais intenso aí de propagar aí a defesa Najdorf da siciliana, que depois foi sucedido pelo Fischer e pelo Kasparov. Bom, mas o Najdorf, ele tinha um repertório bem agressivo de negras e ele jogava Indiana do Rei. Então, essa partida é do torneio Palma de Maiorca em 69, é muito interessante porque o Mequinho emprega aqui algumas ideias na Indiana do Rei para as brancas que eu acho muito interessantes para o jogador médio, jogador de clube aí, nós que gostamos de empurrar uma madeira no blitz, né? Empurrar uma madeira, certo? Empurrar madeira, tá? Que é aqueles lances, né, de jogadores comuns, né? Então, D4, Mequinho com D4 aqui, cavalo F6, C4, G6. Então, aqui pode ser uma Indiana do Rei, pode ser uma Grunfeld. Cavalo C3, com a Grunfeld é D5 agora. Bispo G7, E4, D6. Está aí, defesa indiana do rei. Bispo E2, o desenvolvimento mais clássico, mais tranquilo. Roque, cavalo F3, E5, D5, já fecha o centro. Cavalo de BD7, bispo G5. Não sei se por transposição isso aqui não é uma Verbach. Eu acho que é. A Verbach é aquela que a branca joga o bispo G5 numa estrutura clássica, né? H6, bispo H4, G5. Olha só, pessoal, ideia ousada aqui do Najdorf. Mas aí que tá, né? A ideia da Índia do rei é justamente atacar no flanco rei. Então ele já foi empurrando esse bispo aí para quase a casa de origem e ele fica meio que sem casa aqui, ó. Só pode ser reativado com mudança na estrutura de peões, né? Cavalo H5, certo? Esse é temático, né? Essa saída do cavalo é temática na Índia do Rei. Às vezes ele sai para E8 também, ou sai para D7 quando este cavalo está em C6. H4. Aí, pessoal, tem que reativar o bispo, certo? E é o lance que tem que fazer, né? Compromete aqui o futuro possível roque das brancas? Sim, mas vocês vão ver qual é a estratégia aqui do Mequinho. Cavalo F4, casa forte, e aqui o Mequinho simplesmente não se preocupou desse cavalo entrar aqui em G2. Veio H por G5, H por G5 e dama C2, certo? Deixando aí o cavalo atacar em G2 e provavelmente esse rei sairia por D2 para posicionar as torres já contra o rei do Miguel Najdorf. Veio F5, outro lance característico da defesa indiana do rei. Essa abertura aí no flanco rei é muito importante para as negras desenvolverem o ataque. Bispo F4, removendo esse cavalo avançado. E por F4 e grande roque. É essa a ideia, pessoal. As ideias aí na Indiana do Rei, veja só, agora o ataque das negras caiu assim meio que numa coisa assim que não faz muito sentido. As brancas podem abrir linhas e aí sim posicionar as duas torres na cara do rei do Najdorf. E o avanço aqui na ala da dama simplesmente não existe, porque as negras não esperavam que o rei das brancas fosse ficar aqui em C1. Então, gente, achei essa estratégia simplesmente sensacional. Por isso que eu escolhi essa partida para mostrar para vocês. Veio cavalo C5, então olhando o centro, olhando E4, abrindo o bispo de casa clara. Muito interessante esse lance. E o Mequinho não deixa por menos, continua com as ações no flanco rei. Torre H5, agora temos 2 contra 1 em cima do peão de G5. Deixa eu só abaixar aqui os lances. Bom, o lance mais tradicional aqui nessa posição na época era dama E8. Dama E8, certo?
Vamos ver aqui uma linha anterior, jogada em 67 do Mequinho contra o Barney. Barney, é difícil. O Barney é aquele mesmo americano que perdeu para o Fischer na partida do século passado, né? Então vamos ver aqui como seria. Dama E8. Dama E8 é o lance teórico que é considerado na época que levava para a igualdade. O lance predecessor aqui, na verdade, é F por E4. Cadê? Aqui, ó. F por E4. Essa é a partida Mequinho versus Barney. Me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Olha só, gente, que interessante. Abre o flanco do rei das negras, hein? Cavalo por G5, bispo F5, cavalo E6, cavalo por E6, DE, bispo C3, entrega o par de bispos, dama C3, parte por uma simplificação, dama F6, dama 5, Mequinho nega, simplificação, B6, dama D5, olha aí um E7 maroto, hein? Torre de A para E8, torre de DH1, rei G7, bispo G4. Apesar de muito vistosa a posição das brancas, essa partida terminou em empate, em 27 lances mesmo. Então vamos vê-la até o fim. Bispo G6, torre de 5 H3, torre 7 A3 A5, rei B1, dama E5 propôs o empate e o Mequinho aceitou. Mas entre amadores, por essa altura aqui, nessa altura aqui, dá resultado decisivo, eu acho, pelo menos. Bom, então o que o Najdorf jogou na posição? Vamos voltar aqui. Cavalo C5, torre H5 ameaçando o peão. Tinha a dama E8, né, que era o teórico da época. Tem a troca de peões que levou para o empate, uma partida que o próprio Mequinho já tinha jogado. E o lance do grande mestre polaco argentino foi G4. G4 aí, já expulsando aí o cavalo de F3. Muito bem, vamos ver. Veio cavalo G5, bispo para D7, cavalo H7. Aqui o meu computador critica esse lance e prefere torre de D para H1, que é um lance muito natural, muito fácil de ser executado. Mas dá para entender aqui a ideia do Mequinho, que é justamente ameaçar a torre e provavelmente parar em E6, como foi na outra partida. Veio o bispo E8, sacrificou a qualidade, veio cavalo por F8, bispo por H5, retomando a qualidade, cavalo E6. Aí. É um garfinho aí na dama e no bispo. Mas o cavalo pode ser trocado, né? Com cavalo por E6. Mas aí nós vamos ter muito provavelmente um duo aqui. Quando o peão branco conseguir entrar em F5, vão ficar dois peões passados protegidos. Realmente é uma estrutura bem perigosa. Dama H4, E por F5, dama por F2, aqui o peão sacrificado, torre H1, ameaçando o bispo em H5, dama cheque, rei B1, tranquilidade, bispo por C3, como foi na partida contra o americano, B por C3, aqui o computador prefere torre por H5, usei B por C3, cavalo E4, e segundo o computador a posição aqui está igualada. Mas, de novo, eu vejo o rei das brancas mais seguro, certo? Que o rei das negras, e tem bispo no ar, e as brancas têm mais prospecto de ataque, eu acho. Torre por H5, dama por E2. Claro, aqui é transitória essa perda, porque vem um garfo depois, né? E acontece uma grande simplificação. Veio torre G5 cheque, rei F7, dama por E2, cavalo por C3, aí o garfinho que recupera a dama, mas o cavalo vai ficar bem longe do centro aí das atenções. Rei C2,
Então o Mequinho já estava pensando no final aqui. Torre por G4, mais um peão para o bolso. Torre G8, e essa simplificação aqui neste momento é bastante criticável, né? Porque vamos ver, né, pessoal? Esse cavalo aqui está à mercê de ataques do rei branco, e aí ele não consegue mais defender F4, daqui a pouco C7 cai, e ele quis simplificar trocando uma torre. A torre seria muito importante aqui para a defesa das negras. Mequinho trocou, rei G8, cavalo por C7, e esse peão aqui vai ser difícil de defender. E aqui, pessoal, um final de cavalos, né? A gente tem muito paralelismo com o final de reis e peões, em que, porque os cavalos são lentos para se transferir entre os setores do tabuleiro, e eles têm muitas armadilhas, né? Muitos ataques duplos. Mas eles se comportam, os finais, de maneira muito parecida com o de peões. Então, quer dizer, as brancas aqui com vantagem material e posicional, né? Como vocês podem ver. Então, o cavalo branco ele tem casa forte em E6, coisa que o cavalo negro teria em E3, mas ele não consegue chegar lá, né? E o ponto de apoio dele é fraco, enquanto que o ponto de apoio dos peões brancos é forte. Vamos ver aqui. Rei F7, cavalo B5 olhando para A7, rei E7, rei D3, cavalo cheque, rei E4, olha aí o peão de F4 caindo, cavalo por A2, rei por F4. Sem dúvida, esse peão de F4 é muito mais importante que o peão de A2. A6, cavalo A7. Depois esse cavalo pode ser reposicionado, voltando por C8, talvez B6, cavalo C3, cavalo C8 cheque, rei F8, cavalo por D6, B5, rei E5, olha aí pessoal, não segura mais, né? B4, C5, B3, cavalo C4, agora o peão de B não avança mais, e nós temos 3 peões passados aqui das brancas, o Najdorf abandonou. Então, pessoal, uma partida aí de 1969, nós temos aí mais de 50 anos que essa partida foi jogada, e assim com uma jovialidade, com um vigor que eu acho sensacional. E ainda muito didática, principalmente a condução aqui dos planos, né? Em que as brancas conseguem com sucesso desviado do ataque no flanco rei, característico da indiana do rei, transfere o rei para a ala da dama e elas ficam com várias posições fortes aqui, vários buracos aqui na área do roque das negras, em que as brancas conseguem a vantagem. Mas a partida foi dura, né? Foi até o final, houve simplificações, mas de qualquer forma, o Mequinho deu uma aula aqui de como conduzir essa indiana do rei, e na época o Najdorf era um dos expoentes nessa abertura também, certo? Acabando aí no final de cavalo e peões, em que o lance derradeiro foi essa segurada aí do peão de B. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.